a criançada, se tu der para ela a oportunidade da prática esportiva, ela vai voltar para a escola, ela vai querer ficar mais tempo dentro da sala de aula, mais tempo dentro da escola. A minha família tem todos os títulos possíveis dentro do Grêmio. O meu tio... E não só contigo. Não, tem todos. Olha o que eu estou dizendo, todos. Acho que nem se pensasse isso, fazendo um filme, se chegaria a um final tão espetacular como foi aquele de 96. E pra quem é gremista sabe, né, que a gente tem umas coisas inacreditáveis, né, umas histórias surreais na nossa Não é história, à toa né? que somos imortais. Exatamente, cara. Não fique pior dia. Exatamente. O pós-Grenal é o melhor ou o pior dia do cara, velho. Então eu sempre soube disso. E sempre me dediquei para que sempre fosse pra nós o melhor dia. Porra, ó. Cara, teve um Grenal, vocês vão rir, eu tinha 15, 16 anos, lá no Beira-Rio, que com 15 minutos de jogo, acabou porque não tinha mais jogador, estavam tudo expulso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso com esta mulher maravilhosa e eu, que é o que sobrou. É o resto. É o que tem, é o resto, exatamente. Eu entrei pelas cotas de feiura desse programa. Cara, mais um episódio do Pode Ser Cast, que sempre com um convidado muito especial. Já te conto quem é o nosso de hoje, cara, porque hoje o bagulho tá pesado aqui. Hoje, bota mais Wi-Fi, mais internet aí, porque hoje vai cair, tá ligado? O bagulho Tô tá nervosa. pesado. Eu também tô. Só pra não fugir. Eu sempre fico, cara. Apesar de tantos anos já que eu tenho o prazer da convivência, eu fico nervoso, eu fico tremelico. Será que temos dicas aí? Calma. Primeiro eu vou te contar quem faz parte desse podcast. Primeiro, óbvio, né, cara? Em algum lugar dessa janela tem um botão assinar, sininhos, caramba, vai até assina aí, porque o YouTube não entrega, não adianta. Se tu não botar o sininho a balançar ali, ele não te entrega, tá ligado? Hora de ajudar a pagar as contas da família, né? E não são poucas, cara. Sustentar essa mulher aqui não é fácil. Cara. Acho que é fácil. Não que ela me sustenta, na verdade, não é eu sustento ela. Ela que paga minhas contas, né, cara? Patrocínios de ProHub, que é esse estúdio hollywoodiano que a gente faz o nosso Pode Ser Cast a segunda temporada inteira. E soube que a terceira também, é isso? Terceira temporada vai ser por aqui também, cara. Deixa eu te avisar uma coisa. A terceira temporada, estamos aqui. É hoje? Opa, sejam bem-vindos. Gente, então, alguém cara. chama... A cara da produção, assim, tipo, porra, que não me é que avisaram, ninguém tá avisou? ligado, cara? Então tá, cara, seja bem-vindo também à terceira temporada desse podcast. Terceira temporada, Deus o livre. Chega a não durar 3 programas. Tamo tá aí, ligado? né? ProHub, galera da Grau Técnico, nosso querido parceiro Grau Técnico, e também Mix FM Poa, nossa querida rádio que eu tenho meus programas. Cara, eu também tenho as delas. Mas, produção de Gabriel Machado e... Tamborzinho? Vai lá, meu amor. Rufam os tambores, porque sim, um dos meus maiores ídolos, o cara que eu não tenho tatuado no meu corpo ainda, porque não tem espaço pro tamanho que ele cabe no meu coração. Olha que bonito É que isso, tu é pequeno cara. também, né? Também, né? Tinha que ser jogador de, sabe? Um cara que vai de cavalo, como é que é? Puta, me fugiu o nome. Os caras têm que ter até 60 quilos só, tá ligado? Mas ele é muito grande. Jockey, exatamente. Jockey. Senhoras e senhores, ele, o meu ídolo maior de todos, Danley. Aê! Danley! Cara, como eu quis esse episódio, velho. Bom, tu sabe, a gente já tem a honra tive a honra de deixar de ser aquele ídolo que não tinha, aquele fã que não tinha acesso ao ídolo, porque o cara virou DJ uma época também, tá ligado? Aí eu falei, porra, cara, vou aprender com o homem. Incomodei. E que legal, cara. Obrigado, muito, muito obrigado. Não só por estar aqui hoje, né, participando, mas também porque tu já criou, ajudou a formular a nossa história junto, né? Cara, pra começar, velho, a galera já sabe tudo o que acontece na vida desde sempre, como o Danley. O que o Danley faz hoje? Vamos começar de trás pra frente, então. O que tá acontecendo com o Danley hoje, cara? Cara, hoje eu estou na política. Que legal. Né? Hoje sou deputado federal. Há pouco saí, fiquei 1 ano como secretário de esporte do estado. Conseguimos fazer um bom trabalho, acho que um trabalho que ainda não tinha sido feito numa secretaria de esporte do estado. Conseguimos fazer um trabalho pelo estado, né? Conseguimos, para mim o mais importante foi ter feito o plano estadual do esporte, é um plano com diretrizes e metas para os próximos 10 anos para o esporte gaúcho, ou seja, a gente esqueceu de fazer política. A gente fez um trabalho de Estado. Cara, eu li alguns itens desse projeto, na verdade. Tem alguns detalhes importantíssimos que ninguém tinha olhado e ninguém tinha dado luz pra essas coisas, né? A verdade é que a gente tentou colocar para dentro todos os entes esportivos do Estado. E nós conseguimos. Conseguimos colocar a educação física, conseguimos colocar o ensino fundamental e médio. Tudo aquilo que a gente acredita, e eu digo a gente, quando eu falo isso, eu falo todos aqueles que fazem o esporte no nosso estado. Entidades, clubes, associações, federações, secretários municipais, diretores de esporte,
Então, todos aqueles que fazem o esporte no nosso estado, todos deram a sua contribuição. Que legal. E dali a gente conseguiu sair com esse plano, que é um plano realmente, como existe já o Plano Nacional de Educação, a gente fez um plano estadual do esporte. E dali, não importa quem vai ser governador, não importa quem vai ser o próximo secretário do esporte, o que importa é que eles têm que seguir essas diretrizes, né, e tentar chegar em 10 anos nas metas que estão sendo colocadas por ano. Ou seja, a gente trabalhou pelo esporte. Para mim foi uma realização de um sonho, né? Uma coisa que eu queria fazer a vida inteira. Um dos motivos que me fez querer ir para a política foi tentar fazer algo a mais pelo nosso esporte gaúcho. A gente vê aí há anos, vou dizer há mais de 20 anos, eu ainda era atleta, a gente via o Rio Grande do Sul perder jogadores. E quando eu falo jogadores, não é futebol. Sim. Tá? Pensa assim, aqui a única pauta que não entrou nesse plano, principalmente, foi o futebol profissional. Foi esportes olímpicos, esporte de luta, todos os outros esportes. E base, claro, futebol, quando tu fala de base, pode falar de futebol, de futsal, de todos os... Que é a construção do atleta, exatamente. Né? Então, a gente tratou de tudo que envolvesse o esporte, menos o futebol profissional. Porque esse já tem capacidade, condições, dinheiro. Tem luz nele, né? Exatamente. Todo mundo já vê, todo mundo já olha. E com isso a gente conseguiu, acredito eu, plantar uma sementinha para voltar novamente o Rio Grande do Sul a ter grandes equipes disputando séries nacionais, a ter grandes atletas gaúchos treinando nos nossos clubes, treinando aqui no estado e não sendo cooptados no bom sentido da palavra cooptados. Sim. Ou seja, outros estados... Descobrem o talento aqui e levam para lá, pô. Outros estados dando mais capacidade para que esses atletas tenham... Isso que eu ia te perguntar com relação a outros estados. O Rio Grande do Sul, tu como capitão dessa iniciativa, assim, o Rio Grande do Sul, tu vê ele como um que foi pioneiro nesse projeto ou que estava atrasado e uma galera já tinha feito antes? Cara... no plano, só um estado tinha tido ainda, o Mato Grosso. Ou seja, além do Mato Grosso, tá na frente, hoje, nós também temos esse plano. Mas a necessidade aqui era muito maior, porque nós sempre fomos um celeiro de grandes atletas, de todas as modalidades. E nós estamos perdendo de vareio, como se diz, né, aqui nos gaúchos, para outros estados. Paraná está nos tirando muito atleta com 14, 15 anos. Porque tem bolsa, tem um monte de coisa que nós aqui estávamos simplesmente há mais de 20 anos parados, sem apoiar os nossos atletas, né? E sem ajudar com que eles tivessem a capacidade e a possibilidade de crescerem como atletas. E o que a gente fez? Bom, vamos plantar a sementinha. A gente tem que começar. Não adianta Alguém tem que começar, né? Não adianta a gente achar, bom, nós queremos fazer grandes atletas. Como é que tu começa? Começa pela base. Óbvio. E o que é a base? É dar uma sustentação para que todos os clubes, todas as entidades, todas as associações e federações possam, a partir daí, dizer, não, peraí, a gente já tem um norte. Vamos começar a produzir de novo, vamos mantê-los aqui, porque eles começam a produzir, vem alguém de fora aqui, vem um clube ou alguma entidade, alguma federação, olha, nós vamos te pagar mais, te dar mais condições, vem. Nós perdemos agora, nesses últimos anos, o melhor jogador de handebol do país, para o Paraná com 14 anos. Nossa. Porque eles ofereceram para ele a capacidade e a condição para que ele pudesse exercer aquilo que ele gosta. Então a gente tem que começar a olhar para trás, ver onde a gente parou e a partir daí recomeçar. E eu me sinto muito grato de poder ter sido o cara que incrível, começou com isso, que plantou a semente. Agora a gente precisa regar para que logo, né, essa semente comece a crescer e comece a dar os frutos o quanto antes possível, porque o Rio Grande do Sul sempre foi um estado que entregou muitos bons atletas, muitos grandes atletas. É só lembrar, quando a gente era... Tu ainda é jovem, né? Mas eu, por exemplo... Ai, me doeu o ciático agora aqui, só de pensar que eu não tô mais tão jovem assim. Eu lembro de nós produzirmos muitos atletas do vôlei, muitos atletas de basquete, muitos atletas de natação. E eu acho que a gente tem que voltar não só a produzir, mas sim fazer com que eles se sintam bem estando aqui no estado e treinando aqui no estado. E vendo o potencial em ficar aqui no estado, né? A Carol é a pessoa que vai comandar depois os nossos quadros e eu tenho a honra de ancorar esse podcast, mas se deixar, meu amor, eu vou ficar aquele papo de fã até amanhã. Mas tu sabe que eu tenho uma dúvida, como é que funcionou, como é que se deu a tua entrada na política? Como tu se sentiu pronto pra entrar? Olha, pronto a gente nunca tá, eu acho. Eu nunca imaginei... agora. Antes de estar na política, eu nunca imaginei que em ir para ela.
A questão lá do Brasil de Pelotas, do acidente que eu estava lá, me fez querer uma distância por um tempo do futebol. No caso da vida dentro daquela bolha que é o futebol. Porque todo mundo sabe que quem está no meio do futebol é uma bolha. É um mundo que não existe na vida real. E eu entrei para essa bolha com 14 anos. Né? Eu comecei como atleta de futebol com 14 anos. Então, o mundo de fora é bem diferente do mundo lá de dentro. E quando aconteceu o acidente, quando aconteceu tudo aquilo Só um parênteses, quem é de fora do Rio Grande do Sul e não tá ligado nessa história, procura no Google aí, cara, que foi um dos maiores traumas da história do Rio Grande do Sul, do esporte brasileiro, né? E quando aconteceu, eu disse, o que eu quero para mim? Eu preciso dar um tempo, eu preciso ficar um pouco de fora deste mundo que é o futebol. E eu não queria também ficar perto do mundo, não queria... Eu pensei, cara, eu preciso fazer outra coisa por um tempo. E com tudo isso, eu falando com amigos e tal, naquele tempo que a gente já estava brincando e tal, eu já tinha feito curso de treinador, curso de gestão de futebol, gestão de esporte, estava com tudo pronto. Tava tocando como DJ bastante. Tava brincando bastante. Não, brincando não. Pra mim pra mim sempre foi um hobby, né? Cara, a galera ia ver o hobby dele todo fim de semana. Porque tava destruindo o negócio. Era hobby. Eu posso dizer, eu fui um dos primeiros aí dessa leva e se a gente imaginasse que DJ ia ganhar tanto dinheiro. Tipo eu, assim, que tá milionário hoje, já tá com casa em Paris. Galera, não se iludam, tá? Acorda pro cara que tá tentando pagar a conta do telefone hoje apavorado. Meu Deus do céu. Mas aí eu pensei, cara, eu preciso sair um pouco desse mundo. E falei com amigos, conversando, eles disseram, Darley, por que tu não entra na política? Eu disse, cara, tu tá louco, não é pra mim, não gosto. É aquela visão que todo mundo diz, que todo político é isso, todo político é aquilo e tudo mais. E numa dessas eu disse, então vou fazer o seguinte, cara, sou muito amigo do Zambiase. E o Zambiase é um cara muito parecido contigo, não é um cara que era da política, um cara que foi. E senta com ele, ele vai te dizer que não é bem assim. Eu disse, cara, eu pensei, o que eu perco? Sentar com o Zambiase? Pô, vou conhecer o Zambiase ainda, né? Pensei um cara que eu já conhecia, assim, sabia, gremista, sabia que era um cara aí que fazia um bom trabalho como senador. E num dia sentamos juntos e ele disse, Darley, tu faz muito trabalho social. Ele já sabia tudo da minha vida também. Claro, deviam ter passado tudo para ele. E eu sempre fiz muito trabalho social. Não, mas os teus trabalhos sociais sempre fizeram bastante barulho, assim. E eu sempre ajudei, e numa boa, assim, sem nada em troca, sem querer nada em troca. Devolvendo um pouco pro universo, né, cara? Eu acho que a gente que tá principalmente o pessoal do futebol, que tem uma mídia muito grande, sempre, muito mais hoje até, acho que nós temos que ter essa consciência de que nós temos que fazer alguma coisa pelas pessoas. Se não for financeiramente, mas pelo menos usando aquele espaço que é um espaço... Pô, tem jogador hoje, tem 3 milhões, 4 milhões de pessoas seguindo. Cara, tu tem que ter um viés também pro lado social. E eu sempre fui assim, mesmo naquele tempo que não era dessa forma. Usei o Instituto do Câncer Infantil na minha camiseta, fiz tudo que eu podia fazer, eu fazia. Né? Isso eu aprendi desde o início, desde baixo, porque a minha mãe foi da PAI, foi diretora do MAPAI. Nossa, legal. Sempre trabalhou, a vida inteira dela ela se dedicou ao MAPAI lá em Criciúmal. Então eu sempre tive isso na minha vida, de que as pessoas precisam, tem muita gente que precisa. E dali o Zambiase me disse, olha, tu tá muito enganado, nem todos são assim. Óbvio que tem pessoas boas e ruins na política, tem boas pessoas e ruins no jornalismo, ele falou dele, claro, né? Nem todo jornalista é bom, nem todo jornalista é ético, nem todo jornalista é... Cara, como também nem todo garçom é ruim, nem todo garçom é bom, nem todo cara que faz que tem um restaurante tem uma boa comida. Em tudo tu tem os percentuais. Cara, tem uma frase que eu uso em todo o podcast, hoje eu vou largar ela cedo. Não tem um episódio dessas 3 temporadas que eu não falei essa frase em algum momento do nosso papo. Que é aquele clássico, os bons são maioria, mas os ruins são barulhentos, cara. Exato. Então, a grande maioria dos políticos estão aí por alguma causa. Mas tem uma pequena minoria que faz um barulho gigantesco porque as cagadas que eles fazem barulho e prejudicam. E não adianta, o ruim sempre vai vender mais. Exatamente, do que o bom, né? Exatamente. E ele falou isso pra mim e aquilo ficou martelando. Ele disse, cara, se tu quiser, te convido pra ir a Brasília, passar uns 3 dias comigo lá, vendo o trabalho. Legal, cara. E eu disse, quer saber... Eu sempre gostei de Brasília, conhecia só sempre como atleta, tu vai, mas tu não sai de dentro do hotel, né? Sim, é. Quer dizer, o atleta conhece o mundo. Conhece o mundo, os hotéis do mundo. Tu conhece o mundo de uma janela. Porque tu não pode andar. Ou do ônibus ou do hotel. Isso aí, é de uma janela. E eu disse, cara, vou. E fui. Que legal, cara. E chegando lá, isso foi em 2008. Ah, tá.
2008. 2007 foi a questão do Brasil ali. 2008, janeiro de 2008. 2008 eu estava nesses cursos todos e disse, cara, estou com tempo ósseo, vou lá. O que eu tenho a perder? Nada. E fui e conheci. Ele disse, olha só o que dá para fazer, olha só como é que é isso. E ele começou a me mostrar e eu disse, cara, realmente, dá para trabalhar. Quer saber? O máximo que vai acontecer se eu colocar o meu nome à disposição é não me eleger. Mas vai ter e eu vou continuar, uma bagagem gigante. E eu vou continuar com o meu aqui fazendo meus cursos. Sim. E teve muito preconceito no momento que tu falou que tu queria entrar pra política? Da galera que te acompanhava? Era do esporte, inclusive, né? Cara, não no momento que eu coloquei o meu nome, mas sim depois que eu me elegi. Tá brincando. Quando tu coloca o nome, todo mundo acha, legal, beleza, tá bom, vamos lá, tem aquele oba-oba, né? Mas, porque da mesma forma que ninguém acreditava que eu me elegeria. Eu também não. Tu foi meio sincero. que com eu fui, cara, doce, assim. Cara, tanto que no início o pessoal disse, não, então foi o seguinte, tu vai deputado estadual e tal, e aí começa a fazer uma base, aí a estadual tem mais chance de eleger, faz uma base para depois... Eu disse, não, cara, eu conheci lá o trabalho que dá para fazer lá. Se eu for alguma coisa, eu quero ser deputado federal, porque lá eu sei que eu posso mexer nas leis do esporte no país inteiro, posso trabalhar o esporte no país inteiro, eu posso fazer aquilo que eu quero me propor de forma mais ampla. Badali, mas aí vai ser difícil, tu sabe que não é assim, ninguém se elege direto a federal. Esse cara, não tem problema, ou é a federal ou eu não vou. Aí passou quase um mês depois, a turma ali, meus amigos e tal, disse, tá, Darley, não vai mudar de ideia mesmo? Eu disse, cara, não vou mudar de ideia. Ninguém mandou vocês me levar lá e ver que lá eu tenho capacidade de trabalhar bem. Brilhantaram meus olhos lá e agora não é. Aí eu vou, eu disse, cara, eu não quero ficar aqui. Se for para fazer, é para fazer de verdade. E aí, cara, seja o que Deus quiser, então a gente vai estar contigo. Que legal, cara. Então vamos. E aí a gente começou a programar, a ir atrás de algumas, como é que eu vou te dizer, de pessoas que pudessem nos ajudar, tudo mais, porque eu não tinha um prefeito, eu não tinha um vereador, eu não tinha... Não veio da política uma construção até chegar lá, né, cara? Zero, assim, foi uma coisa... joga no meio da fogueira e te vira para sair desse fogo. Putz, que irado, cara. E aí a gente começou... esses amigos, alguns tinham um pouquinho mais de conhecimento. Darley, nós temos que ter alguns apoios, porque não adianta a gente ter o material e ninguém pegar, e ninguém levar. Nós não temos... E aquele tempo ainda era verba as empresas, todo mundo ajudava, e eu não tinha nada disso. E era uma campanha mais analógica também, né? Não era tão online, né? Não era, nem perto. E eu não tinha, que nem hoje é dinheiro público, então todo mundo pode ganhar parecido, então eu fico mais tranquilo. Naquele tempo, tinha que bater na porta de tudo quanto é empresa. Me ergue aqui um pouquinho. Não tem, velho, não é assim, só amigos acabaram, eu vou te dar um pouco. Então assim que foi uma coisa, e eu nunca imaginei me eleger. Nunca imaginei que eu me elegeria. Cara. Não tem como. Porque todo mundo que dizia, tu é louco. Tu é louco. Não tem como. Federal é muito, muito voto. Eu disse, tá bom. Então, o mais que vai acontecer é quando acabar essa eleição, eu não vou me eleger e vou continuar para o ano que vem já o meu próximo passo, que vai ser treinador ou gerente de trabalhar no futebol, na gestão. Beleza, é porque daí Deus não queria, não era para ser. E não é que deu. Pô, mas não é que foi muito, né? Não, foi muito, mas nem a gente imaginava. Que irado, foi uma coisa que o pessoal pegou junto. Agora eu vou interromper vocês dois, porque a gente precisa da presença da Dona Arlete. Opa, Dona E não chegou. É só Dona Arlete, é Dona Arlete com pizza. Com a pizza. Da onde essa pizza, Dona Arlete? Da Salve a pizza. Salve parceiros da ProHub aqui, ó. Cara, essa aí de chocolate é palhaçada. É verdade. Teve o último Coned, que foi um evento também que teve a parceria da ProHub, e enquanto rolava os podcasts, eles botaram a pizza. Eu não conseguia acabar o último, tá ligado? Porque eu tava aqui, ó. Ai. Muito boa e muita pizza. Muito obrigado, seus lindos da sala. Muito obrigada. Bom. Cara, e nesse momento, assim, da política, tu falou todo tempo também de trabalhar também com a gestão do futebol e tal. Tu tá com esse projeto pós-política, tu tá na política agora que te consolidou de uma maneira que tu não pensa em voltar pra isso, ou tu aproveitou todo esse teu potencial e conhecimento que tu tava buscando para a questão da gestão do futebol, também pra tua gestão como pessoa pública? Cara, eu sempre deixei claro que a minha prioridade era o esporte como parlamentar. E isso não mudou. Por exemplo, se tu pegar toda a minha... A única comissão que eu sempre participei, 100%, tu tem direito a duas, uma como titular e uma como suplente. Eu sempre fui titular no esporte. Ah, também, né? São 10 anos trabalhando nisso lá dentro.
Então, ou seja, assim, tudo que acontece no país e no mundo sobre o esporte, a gente lá dentro discute, chama as pessoas, chama os grandes conhecedores de cada área do esporte. E quando eu digo cada área, pode ser financeira, área de gestão, tudo, né? Porque ali a gente tem tratado todo. E isso está me dando uma bagagem fora do comum, que eu nunca imaginei. Tanto que quando eu virei secretário, eu já tinha uma noção e uma ideia e um mapa das necessidades do Estado. Eu tinha um mapa, ou seja, eu estava com tudo praticamente pronto. Por quê? Porque eu fiquei 10 anos pegando todas as demandas que existiam como deputado. Só que como deputado tu não consegue fazer muita coisa. Tu consegue ajudar com emendas, projetos, alguma coisa para ajudar. Mas a necessidade maior do esporte gaúcho brasileiro é realmente a demanda de infraestrutura. Beleza, eu quero lá em Criciúma, onde eu nasci. Bom, vamos lá, o pessoal tem que praticar esporte, ok, mas onde? Como? Usando o quê? Fardando o quê? Não, digo assim, o estádio tá a grama ruim, tu não consegue. Não, tu tem que arrumar, tu tem que deixar em condições. O ginásio não pode estar caindo goteiro o tempo inteiro. E nós aqui no nosso estado é um estado frio, um estado que chove. Tu tem que dar as condições para as pessoas praticarem. Tu tem que ter um espaço para caminhada, um espaço para skate, um espaço para o ciclista, um espaço para os esportes coletivos, entendeu? Tu tem que saber que, se tu quer que as pessoas pratiquem o esporte, tu tem que dar as condições para que elas pratiquem o esporte. Óbvio, tem que dar uma ferramenta pro cara, então, né? Primeiro, tu tem que começar pelo básico. O básico é o quê? Dar a condição. E a maioria não tinha. Só que eu já tinha todo esse mapa, claro, porque vinha para mim como deputado, por ser um deputado do esporte, de todos os municípios do estado, os pedidos. E eu disse, gente, eu tenho um mapa aqui. Cara, eu já estou ganhando. Imagina, é como se eu tivesse feito 10 anos de pesquisa para chegar no momento em que, que eu fui convidado para ser secretário do esporte, para mim lançar pegar toda essa pesquisa e colocar no papel. Aí, dali saiu primeiro o plano e depois os programas de investimento, que é o Avançar, que foi feito pelo governo do estado, os planos de investimento para o esporte gaúcho, que a gente conseguiu chegar a 125 milhões de reais para 207 municípios, 283 projetos contemplados no estado do Rio Grande do Sul. Cara, absurdo, isso cara. É um número gritante, assim, é absurdo. Nunca na história. Claro. Nunca na história tinha sido feito um plano desse tamanho para o esporte gaúcho. E voltando 10 casinhas lá, como tu falou lá no começo do Passo-Papo, Ciente sempre foi visto como um celeiro de talentos, assim, como um construtor de talentos muito embrionário, assim. Imagina, sem estrutura nenhuma. Agora, com alguma estrutura, nunca tá 100%, nunca tá perfeito. Ainda tem muito o que correr, certamente. A gente plantou a sementinha, como eu falei. A gente tá começando pelo... E outro, tem muitos municípios ainda que precisam. Além disso, tem mais espaço. A gente não conseguiu fazer 50% não foi feito tudo, mas já foi feito alguma coisa? Já foi. Porra. E bons projetos. A gente também começou a trabalhar projetos sociais, que tu tem muitas vezes... tu tem que tirar a criança da vulnerabilidade. Tu tem que dar a ela uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel sempre vai ser colocar o esporte ao lado da educação. Não existe outro caminho. Tem gente, mas porque vamos fazer... Não, cara, com todo respeito, a cultura é importante, muito importante. Mas a criançada, se tu der para ela a oportunidade da prática esportiva, ela vai voltar para a escola, ela vai querer ficar mais tempo dentro da sala de aula, mais tempo dentro da escola. Então, eu acredito porque eu vivi isso. De onde tirou essa ideia? Não, eu não tirei a ideia. Não inventei, eu vivi. Eu vivi isso. Eu me tornei um atleta. Claro, nem todos se tornarão atletas profissionais, sim. mas todos se transformarão em grandes cidadãos. Que irado, todos. E eu vivi isso. Cara, eu não estou fazendo nada mais do que aquilo que eu sei que dá certo. Porque deu certo comigo. Porque eu comecei com 6, 7 anos, meu professor de educação física me puxou lá da leite, vem, tu olha, pela tua altura, tudo mais, eu era até desengonçado, porque era muito grande para minha idade. Ele disse, tu precisa praticar esporte, porque o esporte vai te dar a capacidade de cognitiva disso, daqui. Me explicou isso, cara, vou fazer. Não gostava. Comecei a fazer, comecei a pegar gosto, e com 8, 9, 7 anos comecei a praticar esporte dentro da escola. E isso começou a me dar vontade, comecei a gostar de ganhar, comecei também a saber que tem horas que tu vai ganhar, tem horas que tu vai perder, a conviver com as minhas frustrações.
que o esporte dá isso também, porque tu não vai ganhar todos os jogos, nunca na vida, ninguém ganha tudo a vida inteira. Então, tudo foi uma construção, e eu digo, cara, que bom que eu vivi tudo isso, porque eu posso hoje lutar e ter a certeza absoluta de que dá certo, que isso é bom, que é uma política pública que vale a pena lutar. E tu viveu isso porque teve um cara lá que pegou pela mão e disse, olha só, agora pensa se isso for uma coisa meio que pré-programada para todas as instituições, né? Isso aí não tem ideia como vai mudar a nossa sociedade. Que porque legal, cara. E não importa o nível de cada família, se é classe A, B, C, D ou E, não importa. O momento que tu traz essa criança para dentro, tu insere ela, entendeu? Num coletivo, tu com certeza vai ter muito mais capacidade de dar a ela, né, um caminho para a vida dela. Que legal. E, cara, é o que eu vivi, e por ter vivido, a gente luta por isso, né? Que bom que eu consegui, como secretário, dar um passo maior, que como deputado eu conseguiria. Né? Que bom que a gente teve o apoio do governo financeiro, de colocar essas verbas, de fazer o que a gente fizer. Cara, então hoje eu digo assim, eu estou coração muito em paz. De que, devolver um pouquinho pro universo do que tu eu tô ganhou, fazendo, né? Pelo esporte muita coisa. Quando digo eu, assim, eu e muita gente, mas eu como líder que estava naquele momento, cara, tô com o coração muito em paz de que o trabalho está sendo realmente surtindo o efeito, que às vezes a gente diz, pô, mas não tá dando certo, não tá acontecendo, as coisas não estão sendo como eu gostaria, porque tudo tem momentos bons, ruins, fáceis, e eu digo, cara, o que eu preciso fazer para melhorar mais o esporte, que parece que eu tô indo até o meu limite maior como deputado. Aí vem o convite para ser secretário de esporte, e ali, cara, a gente conseguia fazer aquele trabalho. Cara, era isso que faltava, eu não sabia, porque eu nunca tinha participado do outro lado, que é o executivo. Não, e a gente vindo pra cá, eu e ela, a gente tava olhando algumas coisas sobre os teus projetos e tal, a gente falou, cara, que legal, ele tá criando essa situação pra quem tá começando no esporte, e aí ficou a nossa dúvida. Um pouquinho de como é que foi a tua história da construção do esporte, sabe? Tipo, teve esse teu professor que te pegou e te disse, olha só, vem pro esporte pra poder, né? Ajudou a construir teu caráter, na verdade, né? Exato. E como é que, claro, agora eu falando como gremistas, né? Como é que tu chegou no Olímpico? Quem é que puxou pela mão? Ou foi uma coincidência da vida? Porque tu é um cara que virou um ídolo de um mega clube, campeão mundial, ok? Mas nem todo mundo chega das maneiras mais normais nisso. Nem tu tá criando uma situação onde todos vão ter uma base boa. Como é que foi a tua base? Cara, a minha base foi exatamente essa. Eu comecei na escola e eu praticamente não jogava futebol. Eu jogava vôlei, basquete. Eu participava... Pela altura? Porque o colégio, as escolas têm quadras, a maioria, né? E eu comecei a me destacar na escola como atleta. E eu era um dos principais atletas da equipe do colégio. Eu sempre joguei os jogos escolares do Rio Grande do Sul, os Jergs. Tanto que a gente voltou com os Jergs ali, porque eu disse, cara, eu preciso voltar com isso, porque a minha vida foi isso. Então, quando eu cheguei ali, eu disse, cara, olha só, era aqui que faziam tudo que eu joguei lá em Criciúmal, ia pra região toda, tinha toda uma... Cara, eu me sentia assim, realizado. Então, eu comecei jogando vários esportes. Inclusive atletismo eu fiz salto em altura, salto em distância, 4x100. Cara, é o seguinte, onde tinha uma competição, eu queria estar. Parecia eu. Ao contrário. Só que no multiverso. Nesse universo aqui não. Então, começou assim. E aos poucos eu comecei a me destacar e comecei com 12, 13 anos, a jogar, aí sim, ir pro futebol com o pessoal mais velho. Os adultos daquele tempo. Mas não era campo. Era no clube da cidade. Lá tem o clube aquático da cidade, onde tem as piscinas e tal, e tem o campo, e tinha os campeonatos durante o ano de futebol 7. De grama. E eles me botavam, como eu era alto e tudo mais, ninguém gostava de ir pro gol, eles me jogavam pro gol. E eu, fominha para estar jogando com os adultos, eu ia pro gol. E comecei a me destacar também. Nesse tempo, meu tio Beto foi pro Grêmio. Goleiro. Ou seja, assim, a minha família tem todos os títulos possíveis dentro do Grêmio. O meu tio... E não só contigo. Não, tem todos. Olha o que eu estou dizendo, todos. E não foi todos comigo. O meu tio foi campeão brasileiro de 81, reserva do Leão, o Beto. 83, campeão da América, reserva do Mazzaropi. E campeão do mundo, reserva do Mazzaropi. Quem lembra, os 3 goleiros do Grêmio eram Mazzaropi, Beto e Remy. O Beto é o meu tio, irmão do meu pai. Nossa, que legal.
Então, eu digo assim, cara, a família Hinterhoff ganhou todos os títulos pelo Grêmio. Mano. Eu não ganhei o Mundial, mas meu tio ganhou. Porra! Mas Então, dos títulos que tu ganhou, qual foi o mais especial pra ti? Bah. cara, tiveram tantos. Mas... É que nem pensar o filho mais amado, mas tem um que deve ter batido cara, mais não, forte. assim, tem o mais importante que é a Libertadores. Não dá pra gente dizer que não. E se tivesse ganho o Mundial, teria sido o Mundial. Pela importância que ele tem. Assim, então, a Libertadores foi muito importante, mas assim, eu acho que o que eu mais vibrei mesmo, assim, foi o brasileiro de 96, por tudo que estava envolvendo aquele brasileiro, por muitos atletas nossos estarem sendo massacrados pela imprensa, muitas vezes, sem, sabe, a gente sabia que não era merecido isso, e a gente sentia junto. Então a gente passou o ano de 96, pô, por que estão falando mal do cara tal? A gente sabe que não é verdade isso, a gente sabe que o cara está nos ajudando, mas estão tentando coisas desse tipo. E aí, quando acaba o ano, e quando dá o gol do Ailton, que ele era um dos mais massacrados por todos. Ele não podia entrar em campo, ele era vaiado, e o cara entra em campo, vai lá e faz o gol. Cara, eu nunca vibrei. Ali eu disse, cara, agora, se eu ainda tinha alguma dúvida de que Deus existe, ele existe com certeza. E tem a mão dele, cara, aqui. E é o seguinte, só ele para fazer com que as coisas terminem dessa forma. Porque, olha, acho que nem se pensasse isso, fazendo um filme, se chegaria a um final tão espetacular como foi aquele de 96. E pra quem é gremista sabe, né, que a gente tem umas coisas inacreditáveis, né, umas histórias surreais na nossa história, Não é à toa né? que somos imortais. Exatamente, cara. Não fiquem brabo o outro lado, não é quem por toma favor. umas porradas e cai, é quem cai e levanta. Essa é a questão, né? Até porque esse ano também nós estamos levantando. E a galerinha não mais precisa forte. também trocar, sair do episódio, porque depois vai ter episódios com Colorado. Vão, mas aqui eu tô exercendo meu gremismo da mais pura raiz, tá ligado? Agora, falar em Grêmio e Inter, muito das pesquisas que eu fiz com teu nome consta ali, Homem Grenal. Sim. Como é que é pra ti esse título? É a melhor coisa do mundo. É onde todos lembram de mim. E eu acho que qualquer atleta que tenha jogado, seja no Grêmio ou no Internacional, e conheça a nossa história aqui, gaúcha, da rivalidade, se perguntar o que ele gostaria, era ser lembrado pelos Grenais. Nossa. A gente, tu lembra o que é meu amigão, que jogou no Inter, o zagueiro Argel? Sim. O Argel dizia, para mim, ganhar Grenal vale mais que um título. Entendeu? Aí a gente até brincava, porque aquele tempo a gente tava naquela fase boa e tava ganhando tudo. Disse, fala isso porque nunca ganhou título. Mas eu tô falando assim, isso mostra um pouquinho do que era a visão. A gente cresceu, seja no Grêmio ou no Internacional, e todos nós nos dávamos bem, porque um morava perto do outro. A gente ia comprar no Castelão ali, lembra do Castelão que tinha clássico, ali no meio do Beira-Rio? No meio dos dois. Então a gente se encontrava lá. Às vezes até saía na porrada. Parecia todo, o que esses gurita? Era Grêmio e Inter saindo na porrada lá no Castelão, na frente do Castelão. Meu pai, velho. Ah, não tem. Mas tu era um cara também que a galera tinha essa coisa de, não, peraí, mano, lê da briga, cara, lê do bolo. Tá essa seria uma pergunta que eu vou fazer logo mais, mas antes. Chegou aqui uma pergunta da galera que respondeu as caixinhas de perguntas que a gente abriu e tudo mais. Essa caixinha de pergunta que chega a cada coisa. Foi polêmica. Chega a cada coisa. Né? E aqui consta, como é que foi o Grenal histórico que tu foi considerado Darley versus Inter? Foi capa da 0 hora isso, né? Capa da 0 hora. Darley 0, Inter 0. Acho que foi a única vez que da história dos Grenais ou da história do Grêmio e do Inter em que se foi colocado numa capa, ao invés do nome do clube, do time, o nome de um atleta. A única vez na história, não tem nenhum jornal impresso, além deste, que tenha se colocado o nome de um atleta no lugar do clube. Quer dizer, até porque o clube é muito maior que qualquer coisa. Então chegou a esse ponto e tu vê o que é a vida. Quando eu digo que Deus existe, muita gente, e não estou falando com hipocrisia, eu não sabia naquele momento, mas foi meu último Grenal vestindo a camisa do Grêmio. Pior, cara. E naquele momento eu não sabia, porque eu imaginei que eu ia ficar a minha vida inteira dentro do Grêmio, que eu iria morrer dentro do Grêmio. Eu achei que a minha vida, quando eu só sairia do Grêmio o dia que eu morresse. Assim era a minha visão, meu pensamento. E aí eu faço um Grenal daqueles. Se existe um jogo perfeito, aquele foi o meu jogo perfeito, da minha carreira, da minha vida. E um cara e eu sempre me dediquei muito, principalmente neste jogo. Quando eu digo me dediquei, eu treinava, eu me concentrava, eu me fechava no meu mundo,
eu tentava visualizar todas as situações possíveis desse jogo naquele dia, com cada jogador do adversário, o que cada um teria capacidade de fazer. E aí, cara, essa dedicação trouxe muita coisa boa para mim. Tá aí, tu abre lá, é o atleta Grenal. Por quê? Porque, cara, eu nunca tive medo de jogar, que eu sempre disse, tu quer conhecer um atleta, coloca ele no Grenal. Aí tu vai ver se esse cara é bom ou ruim. O peso ali... Meu amigo, nessa hora, tem cara que enraiza no chão e não... As crianças dos guri. Vamos separar os adultos das crianças aqui. Então tem cara que eu já vi em Grenal que o cara não conseguia falar de nervoso. Cacete. Tinha cara que a bola batia nele e parecia que tava mordendo. Desaprendia tudo que ele fez na vida inteira. E cara que era acima da média. Uhum. Tinha jogadores médios que no Grenal cresciam. Por quê? Psicologicamente, o cara é mais forte, o cara se preparou melhor. Então, imagina para mim que tinha sempre essa visão do Grenal. Uhum. Sempre soube como é que é o pós-jogo, o dia depois pro torcedor, para aquele gremista ou para aquele colorado. Quem ganha, cara, é muito bom a segunda-feira, né? Depende, cara, porque às vezes eu chegava assim no colégio, segunda-feira, às 7 horas da manhã, quando começava as aulas, eu pensava, quem que eu vou cornetear ou onde é que eu vou me esconder? Tá ligado? Depende do... o melhor ou o pior dia. Exatamente. O pós-Grenal é o melhor ou o pior dia do cara, velho. Então eu sempre soube disso. E sempre me dediquei para que sempre fosse para nós o melhor dia. Porra, óbvio, né? Tu acha que mudou um pouco essa questão do Grenal, de antigamente para agora? Mudou. Hoje, infelizmente, não se passa essa história para os meninos da base. Entendeu? Não se passa. Porque no nosso tempo, eu chegava, era quase era uma lavagem cerebral. Era uma religião, né? Uma religião. Chegava no só, tu quer crescer no Grêmio? Seguinte, e só tem um jeito de ser campeão, tem que ganhar o Grenal. Porque as categorias de base eram muito mais fácil para Grêmio e Inter. Né? Se a diferença é grande hoje no profissional, imagina na base. Então, todos os meninos do estado queriam estar no Grêmio no Inter, os bons. Então, os bons estavam ali. Então, não adianta dizer, coitado, Juventude, Caxias. Cara, acabava que dificilmente eles tinham chance com a gente. Uhum. E aí, a verdade era, o campeão gaúcho de juvenil, infantil... Era um campeonato do Grêmio Inter. Bota o Grêmio Inter jogar e vê quem vai ganhar. Sempre acabava assim. Então a gente era moldado pro Grenal. Cara, teve um Grenal, vocês vão rir, eu tinha 15, 16 anos, lá no Beira-Rio, que com 15 minutos de jogo, acabou porque não tinha mais jogador, tava tudo expulso. Gente! Quantos anos vocês tinham? 16 anos. Imagina, a piazada tava toda moldada já. Não deu 15 minutos. 15 minutos de jogo, já tinha sido expulso 4 ou 5 de um lado e 3 ou 4 do outro, por porrada. E o futebol tem uma regra, né? Com menos que X jogadores, termina o jogo. Acabou o jogo. Era assim. Mas era a final de alguma coisa ou era só um Grenal? Cara, nunca é só um Grenal, né? Nunca é só um Grenal. Aí é que mas era um Grenal que valia uma taça no final, acho que era final de ano, era importante. Valeria a pancada. Valeria a porradaria. Porrada. Pô, foi assim uma coisa linda de ver. É o típico jogo que eu olharia, né? Não. Que eu adoro essas confusões, sabe? Poder tu é um caso a ser estudado. Temos alguma coisa em comum. E agora? Eu sempre gostei dessa confusão. E agora foi aí que eu quis entrar nesse assunto, né? Como é que é essa história das tuas confusões, das tuas brigas durante a época de jogador, né? Porque tu também foi conhecido por isso, né? Era pelo gremismo exacerbado ali? Cara, tem uma coisa assim em mim que é minha. Eu não gosto de perder. Eu tenho um problema com a derrota. Enquanto tu falava ali do teu começo e tal, com outros esportes, eu pensava nisso, cara. A questão não é que ele era jogador de futebol. Ele era um cara competitivo, um atleta e cara, caiu lá. A minha esposa até fica brava às vezes comigo, que ela quer... Eu tenho uma filha de 8 e uma de 6. E às vezes elas querem jogar alguma coisa assim, uma brincadeirinha. Meu velho, quer jogar comigo, vai ganhar. E ela, é tua filha, tem 8 anos. Eu não quero perder. Eu disse, não me interessa, vai aprender com a derrota. Comigo não tem essa. Ela quer jogar comigo, vamos jogar sério. E assim, mas é uma criança, tu tem que ensinar ela. Ela vai aprender e vai ganhar. Vai chegar um momento em que ela vai ganhar de mim pelos méritos dela. Vai ganhar no Paro Ímpar, mas vai ganhar. Mas vai ganhar nos méritos dela. Não é porque eu deixei ela ganhar. Ela tem que entender que se ela quer ganhar algo, ela tem que se dedicar para aquilo. E não é só no esporte, na vida. Não vai ganhar de mão... de mim ela não vai ganhar nada de mão beijada. Sou alemão, né? Te entendo. Sou alemão. Quer ganhar, faz o seguinte. Minha filha, o que tá fazendo de errado? Pensa. Cara, eu não gosto
gosto de perder, mas nem para minhas filhas. Que bicho louco, cara. Não, ergue. Não, é? Ué? É minha filha quando acabar o jogo. Até aquela é minha competidora, né? Minha adversária. Sua camisa diferente da minha é meu inimigo. Que loucura, eu era assim, cara. No treino eu fazia isso. Não é uma coisa, Alderley, é assim no jogo. Cara, no treinamento... Mas tu acha que isso te cegava um pouco? Bastante. É? Não, me cegava até... eu me prejudiquei bastante por isso. Não vou... Cara, aqui a gente tá falando, sendo sincero. Sim. Muitas vezes esse meu ímpeto, essa minha forma de ser, me prejudicou. Óbvio que me prejudicou na seleção. Acredito ter me prejudicado no próprio Grêmio, que eu saí de forma abrupta de lá, por eu ser um cara muito reto, muito direto. E não só dentro do campo, né? Também no bastidor, na vida, né, cara? Na vida. Se tiver que te falar alguma coisa, eu digo, cara, não gostei disso. Ponto. Entendeu? Às vezes o diretor não entende tão bem, né? E eu era líder. E muitas vezes tem diretores que não querem lideranças no clube porque eles deixam de aparecer. Então eu sempre fui um cara assim que eu tive uma personalidade um pouco forte, às vezes até demais. E as pessoas não gostam muitas vezes da verdade. As pessoas não gostam de pessoas que são diretas e falam o que pensam. As pessoas querem ser enganadas muitas vezes. Tem muita gente que é assim, que gosta de ser enganado. É mais fácil, né? Deixar que alguém... a vida é mais tranquila, né? Do que ter que tomar uma atitude e fazer as coisas diferente. Mas eu nunca... Eu até tento ser mais político. Mas é tão bom a gente mesmo, né? Explosivo pra Dá caramba, aquela revirada de olho quando não gosta não é de uma nem coisa. bem. E outra, se tu me perguntar alguma coisa, e às vezes com a imprensa eu tinha umas rusgas, é porque a imprensa muitas vezes, ela te faz uma pergunta... já sabendo as respostas que elas querem. Não importa se seja verdade ou não, elas querem que tu responda aquilo para eles. E te induzem, né? Tentam te induzir a uma resposta que eles querem. E eu, modéstia à parte, meus pais me deram a capacidade de ter um bom estudo, eu sou um pouquinho inteligente também. Conseguia formular a minha opinião, não a que eles queriam. Né? E eu conseguia entender onde eles queriam chegar. E eu dizia, bom, por mais que agora seja isso que eles queiram ouvir, agora, mesmo que seja verdade, agora eu não vou dizer. Toma. Então tinha eu também, alemão, né? A gente é chato. A gente não é fácil. Pai, eu tô com 2 alemão aqui, rapaz. Putz, eu já vi ideia hoje eu vou sofrer na Mas história então tu aqui. entende um pouquinho como é que eu era, né? Muito. E aí o que isso criava? Animosidade com a imprensa. Óbvio. E eu sempre fui um cara que, sabe, imprensa, eu agora, meu Deus, tava nem aí, virava e saía e pronto. Mas isso era muito da personalidade minha, como eu fui forjado. Meu pai foi jogador, a família toda jogava futebol também. Meu pai alemão, diferente de hoje em dia, que a gente tem um pouco mais de calma com as coisas. Claro, eu falei da minha filha, mas óbvio que a gente tem mais. Óbvio. Falei, mas no meu tempo não, meu velho. Eu com uns 8 anos de idade, meu pai dizia, vai lá buscar milho pros galos. Aí eu, beleza, chegava lá, era 50 quilos. Te vira, traz as costas. Dá o teu jeito, parceiro. Não, eu demorava 1 hora, mas chegava. Saía a pé e aqui, ó. Cara, meu pai disse, eu desde os 8 anos, meu pai me fez trabalhar, por que tu não pode? Óbvio que hoje a gente não vai fazer isso nunca. Claro. Porque a gente sabe que o mundo mudou. Mas adaptou. Mas, exato, mas a gente foi forjado no dia a dia, trabalhando e firme. E é o seguinte, eu tô te dando R$1 pra ti pra escola, tu tem que me trazer o troco certinho de volta. E não traz, mas vai no laço buscar o dinheiro. Bem alemão mesmo, cara, pelo amor de Deus. Meu pai era cara, alemão. E como é que tu canalizou essa tua energia que tu teve aí, essa coisa mais explosiva, agora que tu já é uma pessoa pública nacional, tu é um gestor, tu é um... Cara, como é que tu canalizou isso aí tudo pra poder hoje não estourar como tu estourava, mas aproveitar esse tesão de competição pra aplicar nas coisas que tu faz hoje? Mas quem disse que eu não estouro? Opa! Mas já saiu no soco, alguém não saiu, né? Não. Então, mas na verdade, assim, a gente... E eu acho que isso vale pra todos nós. Todos nós crescemos. Todos nós aprendemos. Cara, uma coisa é tu errar, outra coisa é tu errar mais de uma vez, aí é burrice. Então, acho que a idade faz com que a gente aprenda, com que a gente escolha as brigas certas para brigar. Né? Muitas vezes eu briguei por colegas meus... Que não precisava ter brigado por eles. Até precisava, mas eles não mereciam. Exato, Às vezes a pessoa não merece que tu ajude, esteja ao lado dele. Porque tu vai lá, tu compra a briga pelo teu amigo e na hora que ele precisa fazer o mesmo por ti, ele não faz. Isso é o mais normal do mundo, tá? Então... Pai, isso é muito real, cara. Tu vai, é óbvio, cara. Tu ajuda, tu quer ser legal, tu quer ajudar, quer fazer todo mundo. Aí quando é o contrário, não é válido. Esperando que a pessoa faça igual por ti, não faça. Não, até porque as pessoas não são iguais. Só que com o tempo tu começa a ver e tu começa a dizer, cara, tem brigas que não valem a pena.
Tem outras vezes que tu chega no teu objetivo maior, no teu objetivo final, conversando, tendo uma capacidade de diálogo. Só que só a idade nos traz. Eu gostaria de estar começando a minha carreira como atleta sabendo o que sabe hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje. Cara, teria sido muitas coisas. Eu não teria mudado dentro de campo, com certeza, em nada. Não me arrependo de nada. Mas eu teria conduzido a minha carreira, principalmente do campo para fora, de forma diferente. Porque eu também não era fácil. Não tem eu não era anjinho. Eu também era um diabinho, no bom sentido da palavra. Sim. Só fazia bobagem fora de campo. Gostava da noite, gostava de festa. Putz, já fiz de tudo. Mas é da idade, cara. Não adianta a gente querer... e era outros tempos que as também, pessoas... Era outros tempos. Exato. Eu não quero nem imaginar se aquele tempo existisse celular. Bah! Graças a Deus não tinha. Não, a gente ouvia umas coisas. O fulano tal faz tal coisa. Não, capaz. Essa história do Colorado ali. Hoje em dia não, tá aqui, ó. Tem a prova. Não tem como. E o pior de tudo, tem as páginas de fofoca daqui tem, agora. Cara, né? sabe bem pior. mesmo. Eu sei bem. Não, a gente já vai chegar no... A Carol vai subir daqui a pouquinho com os quadros dela. Aí eu tiro o meu de campo, literalmente. Mas a última pergunta que eu tenho mais com relação ao meu gremismo mesmo, cara. Tu atuou em outros times. Sim. Esse teu desespero saudável pela competição, tu aplicou lá nos outros times também do mesmo jeito? Ou o teu gremismo aqui fez tu ser muito acima da média do que foi nos outros times? Porque a minha vontade de ganhar não mudou. Foi a mesma. É que no Grêmio tinha um componente a mais que era eu ser gremista. Entendeu? Que me fazia, às vezes, passar mais dos limites. Né? E que nesses clubes tu fica assim, eu não conheço aqui a casa, não sei se eu posso. Tu começa a dizer, peraí, pode ser que aqui seja... Lá eu tava em casa, aqui eu tô fazendo... O Grêmio eu conhecia, eu sabia como ia se portar a torcida, eu sabia como ia se portar o clube, eu sabia até onde ir. O pessoal nem fala, imagina, tu só fazia bagunça. Cara, eu fui expulso 3 vezes na minha carreira no Grêmio. Não, isso não fosse de jeito, cara, não ia ser um dos maiores da história. E as 3 vezes que eu fui expulso, nenhuma foi por briga. Porque se a gente tinha... Uma coisa, principalmente, por pegar o Roger, que jogou comigo a vida inteira. Eu era tipo assim, o policial bom e policial ruim. O Roger já me conhecia, porque o Roger nunca foi esse cara mais... Ele sempre foi o ponderado. E eu ia pra cima, pressionava, esticava a corda e às vezes deixava... Darley, calma. Solta. Deu. Daqui pra frente pode dar merda. Tu acha? Sim. Tá. Aí segurava. Mas assim, eu era o cara que às vezes dizia, Darley, velho, porque ele não é um cara de botar um conflito reto, assim, sangue e tal. Ele é o cara, o Roger sempre foi um cara mais ponderado. Então eu era o cara que dava o choque. Era o yin yang da história ali, vocês dois. Quando a coisa tava... O time às vezes entrava dormindo em campo, cara. Meu Deus, tu dizia assim, hoje o dia tá ruim. Aí o que tinha que fazer? Cara, só tem um jeito. Vamos criar um fato. Tinha que criar fatos. Essa é a inteligência do campo. Tu tinha que criar um fato para que os teus colegas acordassem. O sangue esquentasse. Às vezes eu dava um carrinho lá fora do campo, ia lá e vinha e já empurrava alguém, coisa e tudo mais. Mas não é por causa do cara, do outro time. Era para que o meu time... o jogo começou, entendeu? E às vezes a gente conseguia virar um jogo por isso. Conseguia mudar a animosidade do time em campo. Porque às vezes tu olha, os caras estão dormindo, meu. Só que se não tiver alguém para dar um choque em todo mundo no meio do jogo, quando tu acordar, tá 2-0, 3-0, acabou o jogo, meu velho. Por isso que aquele tempo a gente poucas vezes perdia. Porque quando a gente sentia, porque lá dentro do campo tu sente como tá o jogo. Tu conhece teus colegas, puta, esse cara hoje não tá no dia bom. Eu sabia quando eu não tava no dia bom. Eu já cansei de chamar uma gurizada, segura aí que hoje eu tô num dia seguinte. O raciocínio não tá indo. Eu tô atrasado. Então não deixa chutar. Tá, ó. Vem mais perto Paredão do gol. Na frente vem mais perto do gol aqui, que a bola levantada, eu vou me perder. Então tá. Então a gente se ajudava. Mas tu tem que conhecer o teu limite e conhecer o teu colega. Aí eu cansei de dizer, Roger, chama pro jogo lá o tal, ou chamava pro jogo, vem cá, manda entrar no jogo. E às vezes não adiantava, tu tinha que dar o choque às vezes vem como? Vem num carrinho que tu dá, vem num lance que tu discute com o teu adversário, aí os caras vêm perto, aí tu quando tá discutindo aqui, tu já vai discutir com o teu, tu vai ajudar ou tu não vai, cara? Tu quer nos
a palavra... É, sacanear. Pô, tá de sacanagem? Ou tu entra em campo ou pede para sair do jogo. E a gente... Hoje não vejo tanta cobrança assim, mas no nosso tempo a gente cobrava um outro. E tu acha que esse tesão de gremismo, que grande parte daquele time vitorioso, absurdo que existiu ali, é o que faltou um pouco nessa última leva aqui, que pós aquele monte de título que o Renato ajudou a empilhar, e tipo, bum, foi a ponto de cair pra segunda divisão? O que acontece ali é que tu tem que saber os teus limites. Todos os times vencedores... chega um momento em que eles têm é natural a queda pós. Por quê? Porque tu começa a perder atletas importantes. E é uma coisa assim, é só raciocinar. Se tu tem atleta nota 9 e esses atletas nota 9 foram vendidos, tu não vai contratar nota 9, porque senão vai ser o mesmo preço. Todo atleta nota 9 é esse preço. Então tu tem que contratar um nota 6, nota 7 e torcer que esse cara vire um 9. Tá entendendo? Que ele possa te ajudar a ponto, ou que se não vai virar um 9, que ele possa ser uma nota de 7 para cima, para que nessa curva para baixo, que todos os times que ganham, tu faz uma curva... Tudo bem, a nossa curva foi maior. A atual teve, mas demorou mais para, né? Só que ela cai. O importante é que no nosso tempo a gente sabia que ia ter esse hiato sem títulos, pela renovação do grupo, pela mudança de equipe, e até todos se entenderem, nós tínhamos que segurar a peteca. Nós tínhamos que manter. E como é que tu segura a peteca no momento desse? É tendo o equilíbrio de que tu não pode deixar cair tanto. Porque dependendo do tamanho da queda, tu não busca mais. Que eu acho que foi o que aconteceu. Perfeito. Não tiveram o discernimento de segurar. O cara que segurava a bronca era o Renato, que ajudava a manter o time ainda num patamar aceitável. Quando o Renato saiu, não teve mais quem segurasse, entendeu? Tinha que ter tido dentro esse discernimento de, gente, segura aqui. Não vamos achar que a gente é o melhor time do Brasil ainda, que nós não somos mais. Entendeu? Nós temos gente dizendo, não, os times são bons, o nosso time só é esforçado. A gente sabia que o nosso time era muito bom. Porra, só que é o seguinte, não pode dizer pra fora que teu time é muito bom, senão todos vão se preparar pra jogar contra ti. O melhor do mundo, exatamente. Vão dar vida contra ti. Não, nosso time é esforçado. A gente deu sorte. O que eu digo, Darley, tu foi o melhor. Assim, não, cara, dei sorte. Os Colorados vêm, Darley, tu era fato, não sei o quê. Cara, dei sorte. Entendeu? Não vamos puxar para nós o holofote no momento, porque uma hora vai ter a curva. E essa experiência que eu acho que faltou para o Grêmio neste momento, de pessoas que dissessem, gente, vamos acordar. Há tempo de não chegar no fundo. Vamos acordar, nós precisamos agora, pelo menos 1-2 anos desse hiato de renovação, de montagem de um novo time, de uma nova equipe, não deixar descer tanto. Não teve isso, eu acho. Eu tô falando de fora, por favor. Sim. Mas para quem já esteve... Não, mas é um acho de uma... Para quem já viveu, eu acredito que tenha sido principalmente isso, não ter entendido a tempo que era um momento de renovação, de mudanças, e que tinha que ter uma base de atletas, de grupo, de pessoas dentro do clube, para que não deixasse cair tanto. E agora que caiu, tá vendo esse grupo ter acordado, ou tu acha que tá vendo o suficiente pra voltar da segunda divisão, que é um estágio abaixo, e quando voltar pra Série A vai dar problema de novo? Cara, com esse grupo pode dar problema de novo. É um bom grupo pra Série B. E eu vou dizer por que é um bom grupo pra Série B. Pelo que eu vejo da imprensa, o Grêmio tem uma folha de 10 milhões, eu acho que é. O segundo clube com maior folha é um de 2,5, 2,800 ou 3. E essa diferença... vai fazer efeito agora na segunda fase. Por quê? Esse valor todo não é porque os jogadores do Grêmio são mais caros. Sim. Esses valores todos é porque o Grêmio tem mais jogadores do mesmo nível. Ou seja, digamos que o Grêmio tenha... Os outros times têm 11 jogadores de nota 7. E os outros nota 6, 5 e 4. O Grêmio não tem só 11 jogadores nota 7. O Grêmio tem 15 jogadores nota 7. Que na soma o valor... Que na soma é o seguinte, perfeito. Quando começa a segunda fase, começa a ter cartões, começa a ter lesões, começa a ter algumas coisas que são naturais do campeonato de pontos corridos. E nessa hora, quando tu troca um 7 por um 6, ou machuca um 7 e entra um 5, tua média cai de time, que tu consegue chegar. O Grêmio, nesse momento, machucou um 7, tem cartão de um 7, entra 2 7. Tu entende? Ou seja, tu mantém no todo
É que, mas o Grêmio empatou muito, mas o Grêmio não perdeu. Tu pega aí 8 empates, são 8 pontos. Enquanto o Grêmio empatou 8, os outros times perderam. Então, isso no ponto corrida é aquele cavalo que não cansa. Ó, meu cavalinho aqui, ó, que só o Paraguai. Não disparou, o Paraguai tá lá, chega lá no final. E aí vai o cavalinho aquele pá, sempre igual, sempre igual, sempre... Eu disse pro pessoal, os caras agora já não estão mais rindo tanto, mas riam de mim quando eu disse que o Grêmio se classificaria para a Série A com 5 rodadas de antecedência. Eu dizia, cara, 5 rodadas certo. Tu tá louco? E eu disse lá desde o início. Esse cara, por quê? Porque o Grêmio tem lastro. O que é o lastro? Muitos jogadores com uma média. De um nível de atleta. Jogando na média. Jogando dentro da média, acima de 7. Entendeu? Inclusive no banco. E o que os outros times não têm hoje. Eles têm 11 jogadores com esse nível de 7 para cima, porém o restante é abaixo. E quando começa o giro, que é natural e é necessário, porque não aguenta, senão todos lá no final o time cai, é isso que o Grêmio vai conseguir mantendo, crescendo, indo até o final igual. E se bobear, meu velho, não dou mais umas 3, 4 rodadas. Já tá. Se o Cruzeiro não se cuidar, nós passamos eles também. E ano que vem, o que tu acha? Ano que vem tem que renovar tudo. Aí é outra hora. Aí tu mantém alguns líderes que ainda podem te dar... tem, né? Tem. Aquele grupo ali tem muitos. O Grêmio não dá pra... Não dá pra fazer a arrasada total, né? Nunca pode se fazer isso. Não quando tu tá num Grêmio. Sempre tem bons jogadores. Mas que tem que se mudar algumas coisas. E aí não é só no futebol, tem que se mudar no todo. Gestão em si, né? Porque às vezes a gestão ela se torna muito repetitiva e começa a mudar... É a mesma coisa um programa. Se você quer ficar fazendo o programa sem sempre mudar igual, nada durante 6, 7, 8 anos, cara, daqui a 8 anos não vai ter metade das pessoas olhando. Vocês têm que se renovando, vocês têm que ir mudando. Tem que, vamos juntar mais isso, vamos fazer mais... vamos trazer aqui um cara mais polêmico agora que nós precisamos de novo dar um tchan. Não, agora é a hora da gente pegar um PhD em não sei o que para nós ouvirmos. Vamos mudar... Não, vamos trazer... Tu entende? É a mesma coisa no futebol. São 8 anos de uma direção. Não estou falando nem bem nem mal dela. Estou falando que são 8 anos de um mesmo formato. E é uma gestão que pegou 2, né? Pegou o topo e pegou o fundo do poço na mesma gestão, sabe? Então, assim, tu não consegue ter essa... Deveria ter uma regularidade. Foi o que nós fizemos naquele tempo. E existe em ti o sonho de trabalhar na direção, quem sabe, chegar na presidência do Grêmio? Olha, eu desde os meus 20 anos, eu disse que um dia eu gostaria de ser presidente do Grêmio. E eu não mudo isso. Qual é o momento? Aí é uma decisão que eu vou tomar com calma, na hora certa, sabendo como é que está o Grêmio. Eu digo para todo mundo, e o pessoal acha que é mentira, não acredita quando eu digo que eu saí em 2003. Desde lá até hoje, até o dia de hoje, eu nunca fui convidado para voltar. Como assim, gente? Estão rateando? Velho. Entendeu? Rateou? Entendeu? Pois é. Ou seja, hoje eu não sei como as coisas estão lá dentro. Imagina que tem muita gente que quer que eu seja presidente do Grêmio já agora, final do ano. Como é que um cara que está de todo esse tempo fora, sem saber internamente como as coisas estão? Sim. Só o que a gente ouve. Mas é diferente do que a gente ouve do que a gente vê no dia a dia. Claro. É a mesma coisa alguém que está aqui nos vendo, nos ouvindo, imagina, querer dizer assim, eu sei como é que é o programa, eu sei como é que é o dia a dia. Não, só sabe quem está dentro. Óbvio. Entendeu? A dificuldade. Ligamos o cara, não nos atende. Nós queremos convidar o cara não vem. Darley, nunca liga, nunca atende. Ele diz que vem, mas não vem. Não sabe tudo que vocês daqui a pouco, para chegar neste momento, que é o momento do campo, né? Que é o momento do jogo, o quanto vocês já não fizeram. Pesquisa isso, aquilo de cada um dos convidados para a terceira. Você já deve estar sabendo quem vai vir na terceira. Ele não, já vi que ele não sabe, mas tu ele sabe. Tá perdidinho. Tu já sabe. Eu só compro ordens. Pelo menos os próximos 6, 7 convidados da terceira temporada, tu já sabe. Horário, ele nem sabia que era o primeiro episódio da terceira temporada. Né? Ele só acordou e veio. Marco Fonseca. Estamos na mesma, né? Mas tem que ter sempre alguém que cuide disso. Se todo mundo for Darley, se todo mundo for Capu, estamos fudidos.
Senhoras e senhores, chegamos agora ao momento muito esperado pela galera, que é o nosso... Onde saem os cortes, na verdade. Se bem que vai ter cada corte deste episódio hoje, que... O Gabriel vai ter trabalho. Vai sofrer, essa parceiro. semana, É um produtor que tá quase desse tamanho já, assim. Mas agora, esta mulher maravilhosa vai começar os quadros. Começa os quadros onde botamos os convidados na fuga. Ai. E hoje eu vou testar um quadro. Hoje é o teste do quadro, assim, que vai ser o nome da terceira Olha as mudanças que a gente fala para se manter no topo, viu? Eu soube agora. As mudanças que precisam ser feitas para se manter no Duas topo. coisas que falamos agora. Eu não Viu? saber das coisas e as mudanças. Beleza, vamos lá. Tu lembra daquela época do Raul Gil? Existe Raul Gil ainda? Existe, né? Pega o seu banquinho, sai de mansinho. Ele tinha aquele quadro pra quem tu tira o chapéu. Lembra? Se tu gosta do chapéu. Agora a produção vai entrar aqui com o quadro. Não, mentira. Mas cadê o chapéu? Pois é. A gente trouxe aqui pro Rio Grande do Sul e se tornou o Pra Quem Tu Tira a Boina. Claro, pra não pagar a roda. Pra não pagar os direitos do cara também, né? Que o programa é dele. E por quem só tem chapéu também. E assim, ó, hoje eu vou soltar, assim, nomes aleatórios e eu preciso saber se tu tira a boina ou não. Vai. E aí tu pode explicar por quê ou só dizer sim ou não também. Cuidado que não me põe numa fogueira tão grande, viu? Seja boazinha comigo. Nomes tipo assim, Alexandre Frota. Não tenho uma opinião formada sobre ele. Não teve contato com ele lá também, lá em Brasília, né, não assim? tanto. Eram trabalhos diferentes, né? Eu no esporte, ele mais ali ligado à cultura. Não assisti os filmes dele. Não. Tu assistiu? Não é da minha época. Saiu bem. A mãe veio hoje, né? Saiu bem. Eu vi novelas dele. Só regalei o olho. Eu vi as novelas que ele fez, sim. Eu entrevistei o Frota na Praça Nossa. Deus do livre. Sério? Não. Foi lá fazer o bastidores da Praça Nossa. Mas assim, ó, comigo ele sempre foi muito, muito na boa lá, como deputado. Sim. Ele era deputado comigo, assim, ó, tudo bom, Derlei, tudo bem. Políticos. Eu não me aprofundei no trabalho dele. Entendeu? Eu chego lá, eu me foco no meu. Então, como é que eu vou ter uma... Nesse a boina fica aqui, então. Deixa a boina aqui, deixa a boina aqui paradinha. Léo Dias. Quem é Léo Dias? Aí que eu me refiro, eu achei que ele fosse fazer isso. Já não tira, então. Deixa Então quieto. não tira. É um Nem fofoqueiro de plantão, tenta um cara que vive conhecer. de fofoca na internet. Se tu não teve, é que tu não teve muito essa época, né, cara, de viver. Cara, é que assim, ó, das coisas primeiro, da internet, assim, eu não tenho, não sei nem se é Twitter, mas eu não tenho Twitter. Instagram tu tem. Instagram eu tenho. E como é que é pra te lidar agora com os seguidores? Tem assédio, tem a galera lá Cara, o Chico que cuida, não sou eu. Ai, tranquilo. Facebook e Instagram, eu não tenho tempo. Tanto que tudo que é, como é que se diz? Todas as minhas... Como é que As é o mídias, nome? as redes? E tudo que sai, tudo os posts, mais tudo fica a par mais Tu dele. conhece o Léo Dias? Então tá tudo salvo, gente. Porque eu Pra não se incomodar com ele. Não, é porque eu realmente não sou eu quem... Eu não consigo. Ele só me passa quando tem alguma demanda. Ó, Darley, o pessoal tá pedindo aqui um vídeo, tá pedindo uma ajuda, tá pedindo não sei o quê. Eu tenho noção, eu olho. Mas tu falou uma coisa muito séria, cara. Se tivesse internet e Instagram como tem hoje, naquela nossa época ali, eu gandula dos teus treinos... A gente não tinha sido... Não tava aqui, não tava aqui mais. Não tinha sido nada. Isso aqui é bom, hein? Sim, era o próximo agora. Anitta. O que tu acha do som da Anitta, da pessoa da Anitta? Tira o chapéu, porque ela construiu algo muito grande. Cara, qual é o outro, além de Roberto, que pra mim Roberto Carlos é acima de tudo. Pra mim Roberto Carlos, que é o rei, né? Eu aprendi, eu escutava Roberto Carlos quando eu tinha 2, 3, 4, 5 vinil por causa da minha mãe. Então Roberto Carlos, ponto. E eu acho que o que falar de uma artista brasileira é chegar ao topo. A gente sempre sonhou com isso. Nós sempre, nem um brasileiro nunca chegou. Aí quando chega a gente quer bater. Perfeito, cara. Cara, deixa ela tatuar o que ela quiser, né? Dela, o corpo é dela, ela faz o que quiser com o corpo dela. Não sei nem se ela tatuou ou o que tatuou. Não é o tipo de música que eu curto. Até tem, já baixei algumas músicas que eu gosto dela com DJ, Silva. Né? A veia do DJ aqui. A música dela com Silva. Linda, a versão do DJ Memê. Tem algumas músicas legais. Não, eu não gosto de funk. Não é o tipo de música que eu curto. Sim. Mas ela tem algumas músicas mais pop, e ela tá cada vez mais pop. Essas músicas que ela tá fazendo com outros cantores aqui, esses espanhóis. Maluma e companhia. Né? Essa turma aí, que eu gosto do som deles. Esses reggaeton, essas coisas eu gosto. Então, tem... Claro que tem as outras que são mais focadas ao funk, com umas letras que eu não gostaria que as minhas filhas ouvissem. Mas isso não muda a artista que ela se tornou. Isso não muda o sucesso que ela está conseguindo fazer no mundo. E eu, como brasileiro, ver uma brasileira no topo,
Claro que eu tiro o chapéu, não tenha dúvida. Irado. Posso não gostar do tipo de música, mas eu não sou hipócrita e achar, porque eu não gosto dessa música, ela não deveria estar ali. Cara, é uma brasileira que conseguiu. Com certeza ela não nasceu ali, ela ralou pra chegar ali. Nossa. Qual é o nome dela? O nome dela mesmo? Larissa. Eu conheci a Anitta quando ela era MC Larissa. Sério? E é bem que falou, cara, não veio do nada. Não veio, que surgiu. E a gente sempre levanta essa questão da Anitta, porque tanta gente quer levantar a bandeira de que absurdo. É bem que tu falou, cara. Porra, a gente se fode tanto pra alguém chegar lá. E quando chega lá, todo mundo quer pisar. Porra, velho. E o Dunga? Tira o chapéu também. Cara extraordinário, um cara fenômeno, um cara nota 10, um baita de um cara que trabalha questões sociais e que eu pegaria ele como exemplo para todos os atletas de hoje em dia começarem a pensar nesse viés também para ajudar as pessoas. D'Alessandro. Tira o chapéu também. Um cara que conquistou tudo que ele conquistou num clube. Se eu falasse mal do D'Alessandro, eu estaria falando mal de mim. Que foram trajetórias muito parecidas, cada um num clube. É que eu queria chegar. Eu posso, como gremista, não gostar por ele ter feito o que fez no Internacional, por ter ajudado o clube dele. Um cara que mas é a mesma coisa o Colorado comigo. Exatamente. Mas, cara, falar assim, não, esse cara, eu odeio ele. Cara, às vezes que eu tive a oportunidade, inclusive fui nos jogos que ele fez, aqueles de final de ano, que ele me pareceu um cara correto, ponto. Não sou amigo, não sou amigo dele. Não, até porque as gerações são diferentes. Né? Até eu brinco com todo mundo, sorte do Alessandro que ele não pegou eu pela frente. Porque ele também é bem esquentadinho, exatamente igual. E tu sabe que eu tinha medo dele. Por quê? Porque eu pensava, meu Deus, ele vai brigar. Ele vai me dar um soco. Aí o dia que eu conheci ele, ele é um fofo. Ele é um querido. É a mesma coisa que penso de mim. Né? Tu é um fofo. Obrigado aí, ó. Não, e cara, tu falou a coisa mais certa do mundo, cara, porque o Dali é que nem tu, assim, é um cara que, além do Colorado odiar o Danley, porque o Danley fez muito pelo time adversário, o gremista odeia... Cara, é um cara que aproveita muito da mídia que ele tem pra poder levantar questões sociais. Não, e ele faz a parte dele. Ele sabe que ele cutucar o Grêmio é bom pra ele, os que gostam dele vão gostar. É a mesma coisa velho. A gente fazia o mesmo, eu faço o mesmo pelo lado do Grêmio. Mas isso aí não quer dizer que ele não seja um cara que... Cara, ele tá lutando pelo dele. Tá brigando pelo lado dele. Como eu brigo pelo meu lado. Né? E o Tuco também, né? Ai, que bonito. Agora, tu vai encerrar esse nosso quadro que eu vi o nome também que eu gostei, o Tite, cara. Por que tu tira a boina, não tira a boina pro Tite? Também que tu acha do trabalho dele agora pra Cara, Copa? o Tite foi o primeiro título dele nacional foi comigo. Foi contigo, né? Campeão da Copa do Brasil 2001. E ele montou um time e foi total... como eu digo, foi total culpa dele aquele time ter sido perfeito. Né? Que a gente chama de culpa, né? Mas assim, foi total mérito dele. É um cara corretíssimo. Era pra o cara pra estar lá agora na Copa. Eu acho que sim. Eu acho que é ele. Já que começou um trabalho, tem que terminar. E cada trabalho são de 4 anos. Se mantiveram ele pós-Copa, ele tem que ir até o fim. E isso eu acho que o próximo e depois o próximo tem que ser a mesma coisa. Tem que dar a ele a chance de começar e terminar um ciclo. Então eu acho que tem que ser ele. Ele é um cara corretíssimo. Legal. Ele é um cara que ele é muito reto nas coisas que ele pensa, na visão que ele tem de futebol. É uma visão moderna, entende? Ele tem aí uma responsabilidade muito grande. Não é fácil tu escolher 30 caras no meio dessa imensidão de bons atletas que o Brasil tem. E tu pode levar os top que vão te incomodar igual, né? Não adianta. Então, cara, vai na tua convicção. Não tem jeito. Sempre vai ter alguém pra bater. Tu comentou agora há pouco de jogadores 5, 7, 9, 10. Tu trabalhou com alguns 10? Ou tudo com 9? Os máximos de nível, assim, tu falou, jogador nível 9, nível 7, não sei o quê. Cara, ninguém é perfeito. Isso eu aprendi lá com 7 anos com meu professor de educação física. O cara me dedicava e matava para ter nota 10 na escola, como no que eu gostava, que era educação física. Ponto. E chegou um dia que eu perguntei pro meu professor, disse, pô, professor, tu mesmo disse que eu sou muito acima, que eu não sei o quê, por que tu nunca me deu um 10? Ele disse, porque não existe uma pessoa perfeita. Por mais que tu acerte tudo, tu também vai errar. Então, na educação física, no esporte, tu nunca vai ser nota 10. Tu sempre vai ter um erro, tu sempre vai ter alguma coisa de errado. Então, eu não tenho... O dia que eu te der um 10, tu vira uma máquina. Caralho. Tu entende? Então, assim, não tem 10. Tem os jogadores mais completos. E dentre esses mais completos que eu participo, que eu tive a oportunidade de jogar, de ver jogar, de trabalhar, tu coloca aí Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, tá? Completo, assim, ó, que são bons em muitas coisas. Tem um que é muito bom com velocidade, outro que é muito bom de cabeça, outro é muito bom ter força.
Eu coloco esses dois, aí eu coloco o Romário com menos a força e mais a habilidade. Tu pega um Neymar que é fenômeno que geração também. Desgraçada, né? Entendeu? Hoje, pô, tu diz, mas o Neymar, pega o pé do Neymar. Eu disse, mas o problema não é o Neymar. O problema é o entorno. Ele precisa de mais gente. Senão é fácil. Tu bota 3 caras no Neymar e acabou o Neymar. Acabou. Então tu precisa ter mais atletas que façam com que o Neymar tenha mais chance de driblar 2, 3. Só que o Neymar dribla 4, tem que driblar o 5º. Não tem como. Então, o Neymar é o problema. Eles focam no principal jogador, quando na verdade deviam focar nos parceiros que ele vai ter ao redor. Ele é o Neymar, né? Exato, que bota ele do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele vai deitar. Mas, entende? Então, eles focam no errado. Eu acho. Agora a Dona Lee tava falando que ninguém é perfeito, né? Sabia que meu apelido há tempos atrás era Ninguém? Tá bom. Você tá falando dele, né? Ninguém é perfeito, ai. Prazer, não, ninguém, vamos gente. continuar. Gostei de falar uma coisa séria e a gente se... Né? O meu apelido era Ninguém. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Tá bom. É que ela tem as partes das piadas ruins dela no programa que não chegaram ainda. Peraí, não. Vai chegar. Não vai chegar já por aqui. Não, vamos. Clap, obrigada. Eu sabia que um dia eu ia conhecer alguém assim. Isso aí. O azar é o teu, né? Trouxe. Sabe, né? Tudo isso aí, quem sobra tudo pra ti. Exatamente. Temporada passada eu tinha o quadro 3 é demais. Dizer, cara, que a gente trouxe aqui Jair Cobb, trouxe Marcito Castro, Cris Pereira, só os humoristas top do estado. E ela começou com as piadas, eu falei, amor, cara, quando eu vi tava os dois rolando aqui de rir, eu falei, porra, Ricardo, sou eu, tá ligado? É um nível de humor diferente. Que eu não entendo, eu não alcanço. Nós dois estamos assim, eu não alcanço. Sabe? Nós ainda temos muito que aprender. Mas, meu amor, agora é a hora que aqueles meus ídolos, os Teletubbies, falavam que é hora de dar tchau. Então antes da tchau, eu preciso mandar alguns abraços. A produção tá me avisando. A produção tá apavorada aqui já, porque, né? Pô, temos aqui um deputado, não é qualquer coisa pro cara ter o horário assim liberado, tá ligado? Mas eu preciso, mandar alguns beijos antes pros nossos queridos parceiros e patrocinadores. E essa é a hora que ele se enrola, porque ele fica procurando o texto. Total. E ele não sabe onde tá o texto. Daí tu quer ver que eu vou fazer isso aqui, ó. Cadê? Não serve. Aqui. Não serve. Não, ali não tem texto. Achei. Esse papel, cara. Achei. E se acaba a bateria, eu dou um bug. Tá aqui, ó. Patrocinadores dessa nossa terceira temporada, cara. Queria mandar um beijão pra galera da ProHub, que é esse estúdio aqui. Nossa casinha. Hollywoodiano, né, cara? Que a gente tem a honra de já na segunda temporada seguida aqui, né? Terceira do programa. E vão ter que nos aguentar longe, Porra, assim. não são loucos, né? O maior hub de videocast do Brasil e a casa dos maiores podcasts do Rio Grande do Sul pra podcast, transmissão ao vivo, cursos online, videoaula, vídeos institucionais e também marketing digital. Beijo pra ProHub, tá aqui, ó, ProHub bem grande. Grau Técnico, a maior escola técnica de ensino técnico do Brasil, com mais de 50 mil encaminhados pro mercado de trabalho. Que honra! Tem uma galera que já caminhou 50 mil pessoas pro mercado de trabalho aqui junto, né, no nosso querido Pode Ser Cast. Fica na Alberto Bins 376, Centro Histórico, e mais de 30 cursos pra galera entrar, então @grautécnico_poa. E também nossa querida Rádio Mix, que é a rádio onde eu tenho a honra de participar do cafezinho e também com o Festa Mix. E esta mulher é a Mix Girl, onde traz aquele universo feminino para o programa. E logo tem novidades. Opa! Eu sou sempre o último a saber, né, cara? Não adianta, eu sou sempre o último cara a saber das novidades. Fica tranquilo. Meu ídolo. Tô contigo nessa. Cara, muito obrigado. Bom, obrigada, de se coração. for lá no meu Instagram lá, cara, volta lá pra 2000 e, sei lá, primeiro post, assim, já era post com ele, porque eu, além de ser teu fã, como, claro, sempre fui teu fã, porque eu fui teu gandula por um bom tempo nos verdade. treinamentos do Olímpico ali, eu ficava do lado tomei cada foguetaço, velho. Puta, a galera às vezes errava no gol e você dava em mim, tá ligado? Eu achei que era foguetaço de trago. Não, foguetaço de bolada não, mesmo, não. tá ligado? Porque eu era o gandula dele, imagina, a galera tinha que botar uns... E aí a bola passava de mim e sobrava pra Aí ele. eles palmavam, pum, no meu olho, assim, o olho roxo, né? Eles quebravam, tudo bem, cara. Prazerzaço, sou teu fã em todos os momentos dessa tua vida, profissional, pessoal, atleta, político, pessoa pública. Tamo juntaço, muito obrigado. Cara, amor, Seguimos aí. foi um prazer também. Sempre. Cara, quem quiser saber das tuas coisas nas suas redes sociais, tudo direitinho lá. Oficial Danley01, Tá. né, no Instagram. E o Facebook. Chico, me ajuda também? A mesma coisa. Oficial Danley01. Todas as novidades por lá também. Tudo Cara, acontecendo. tá sempre aí, a gente tá sempre postando tudo que tá acontecendo, a nossa vida, um pouco dos dias de hoje, um pouco do passado, que não adianta, as pessoas querem. Né? Porra. E é o jeito da gente manter a chama viva para essa meninada que tá chegando, que é muito digital, né? Que é muito rede social. Total. E eu também quero que essa história se mantenha, a história do atleta, do Danley, da vida, né? De como chegou onde chegou, os momentos bons, alguns nem tanto. Mas, cara, parabéns pelo podcast. Pô, obrigado. Parabéns velho. mesmo. Obrigadaço, mano.
vida longa, sempre que precisar da gente, conta com a gente também. E obrigado pelo convite. Que honra poder participar do lado desse cara que é, cara, um amigão que eu construí na vida aí. Eu sou muito fã. Show. Tá louco. E lembrando, né, cara, dos maiores DJs desse estado. Volta pros palcos, tá? Hashtag Hashtag volta pros palcos. Lançamos aí. Seu Zindo, toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui de volta. Até a próxima. Falou aí. Beijo.